Talvez você tenha acordado hoje carregando um peso que ninguém consegue ver. Enquanto o mundo espera que você sorria e continue, o seu coração luta em silêncio contra preocupações, medos, contas para pagar, notícias difíceis ou uma ansiedade que parece não dar descanso. Mas antes de começar este dia, eu quero pedir apenas uma coisa. Não saia deste vídeo nos próximos minutos, porque acredito que Deus preparou esta oração exatamente para este momento da sua vida. E se eu te dissesse que o dia de hoje ainda pode ser completamente transformado, que aquilo que parecia impossível pode começar a mudar a partir desta oração? Não porque existem palavras mágicas, mas porque existe um Deus que continua ouvindo, respondendo e operando milagres na vida daqueles que confiam nele. Então faça algo muito simples agora. Se você crê que Deus pode transformar o seu dia, escreva nos comentários: Senhor, transforma o meu dia. Esse pequeno ato de fé pode ser o primeiro passo para aquilo que Deus deseja fazer em sua vida hoje. E se esta oração chegou até você, não foi por acaso. Talvez seja exatamente a resposta que você tanto pediu durante a madrugada, ou a força que você precisava para continuar. Feche os olhos, se puder. Respire profundamente por um instante e entregue toda a preocupação ao Senhor. Não importa como o seu dia começou. O que importa é que Deus ainda está escrevendo a história deste dia, e a última palavra sempre pertence a Ele. A palavra de Deus nos lembra que este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Talvez você ainda não consiga enxergar o que Deus está preparando, mas Ele já está trabalhando, enquanto você apenas ora. Enquanto muitos olham apenas para os problemas, Deus já contempla a solução. Enquanto você vê portas fechadas, Ele já conhece o caminho que abrirá diante de você. Permaneça comigo até o final desta oração. Não interrompa este momento. Cada palavra que será declarada aqui foi preparada para fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança e colocar o seu coração na direção da paz que somente Deus pode oferecer. E eu creio que antes mesmo desta oração terminar, algo começará a mudar dentro de você. Porque quando Deus transforma o coração, Ele também transforma o dia, as decisões, os caminhos e o futuro. Agora acalme a sua alma, abra o seu coração e permita que a presença de Deus visite a sua casa, alcance a sua família e transforme completamente este dia que está apenas começando. Antes de começarmos a orar, quero que você faça algo muito importante. Esqueça por alguns minutos tudo aquilo que está tentando roubar a sua paz. Esqueça as preocupações, os compromissos, as notícias que trouxeram medo e até mesmo os problemas que parecem grandes demais para serem resolvidos. Neste momento, existe apenas você e Deus. E quando alguém decide colocar Deus em primeiro lugar, algo extraordinário começa a te acontecer dentro do coração. Talvez você tenha acordado pensando que hoje seria apenas mais um dia comum. Talvez até tenha imaginado que enfrentaria as mesmas dificuldades de ontem, as mesmas portas fechadas, as mesmas preocupações financeiras, os mesmos conflitos familiares ou a mesma ansiedade que insiste em acompanhar os seus pensamentos. Mas Deus não trabalha segundo as nossas expectativas. Ele trabalha segundo o seu propósito. Muitas vezes, quando pensamos que nada está acontecendo, é exatamente nesse momento que o Senhor está preparando a maior transformação. A Bíblia nos mostra inúmeras histórias de pessoas que acordaram acreditando que seria um dia como qualquer outro, mas terminaram vivendo um dos maiores milagres de suas vidas. O povo de Israel viu o mar se abrir quando tudo parecia perdido. Davi enfrentou um gigante que ninguém acreditava ser possível vencer. Daniel entrou na cova dos leões e saiu sem um arranhão. Esses milagres aconteceram porque Deus nunca perdeu o controle da situação, nem por um segundo. E hoje, Deus continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que abriu caminhos impossíveis, continua abrindo caminhos. O mesmo Deus que curou, continua curando. O mesmo Deus que restaurou famílias, continua restaurando lares. O mesmo Deus que levantou pessoas abatidas, continua levantando aqueles que colocam sua esperança nele. Talvez
você esteja ouvindo esta oração enquanto se prepara para sair para o trabalho. Talvez esteja dentro de um ônibus, dirigindo, sentado na sala de casa, ou até mesmo deitado na cama, tentando encontrar forças para começar o dia. Independentemente de onde você esteja, saiba que a presença de Deus não conhece distância. Ela alcança qualquer lugar. Ela entra em qualquer ambiente. Ela rompe qualquer barreira. E neste exato momento, ela pode alcançar o seu coração. Existem batalhas que ninguém vê. Há pessoas que sorriem por fora, mas choram por dentro. Pessoas que continuam caminhando, mesmo sentindo que estão perdendo as forças. Talvez essa seja a sua realidade hoje. Você continua firme diante dos outros, mas somente Deus conhece as lágrimas que já caíram em silêncio, as noites mal dormidas e as orações que pareciam não encontrar resposta. Mas Deus nunca ignora uma oração feita com sinceridade. Ainda que o silêncio pareça longo, Ele continua ouvindo. Ainda que a resposta demore, Ele continua trabalhando. Deus jamais abandona aqueles que colocam a sua confiança nele. Por isso, não permita que o medo dite como será o seu dia. Não permita que a ansiedade determine as suas decisões. Não permita que o desânimo fale mais alto do que a voz de Deus. A fé não significa a ausência de problemas. A fé significa confiar que Deus continua presente mesmo quando os problemas ainda existem. Talvez hoje você tenha uma reunião importante. Talvez esteja esperando uma resposta sobre um emprego, uma consulta médica, uma oportunidade, uma venda, uma reconciliação ou uma notícia que pode mudar completamente a sua vida. Entregue tudo isso nas mãos do Senhor. Você não precisa carregar sozinho um peso que Deus nunca pediu que fosse seu. O Senhor conhece cada detalhe da sua caminhada. Ele conhece as portas que precisam ser abertas, as pessoas que precisam ser afastadas, as oportunidades que devem chegar e até aquelas que precisam ser impedidas para proteger você. Muitas vezes, ficamos frustrados porque algo não aconteceu como desejávamos, mas depois percebemos que Deus estava nos livrando de algo que jamais conseguiríamos enxergar naquele momento. Deus enxerga o amanhã, enquanto nós vemos apenas o hoje. Ele conhece caminhos que os nossos olhos ainda não conseguem perceber. Por isso, confiar em Deus é descansar mesmo sem entender completamente o que está acontecendo. Enquanto tantas pessoas começam o dia apenas olhando para os problemas, você está escolhendo começar o seu dia olhando para Deus. Essa decisão muda tudo, porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, as preocupações deixam de governar o coração. A paz começa a substituir o medo, a esperança vence o desânimo, a confiança toma o lugar da insegurança. Talvez você não consiga mudar todas as circunstâncias hoje. Talvez alguns desafios ainda permaneçam, mas existe algo que Deus pode transformar imediatamente: o seu coração. E quando o coração muda, a maneira de enfrentar cada desafio também muda. A força que parecia ter acabado é renovada. A coragem reaparece. A esperança floresce novamente. Lembre-se de que Deus nunca desperdiça uma manhã. Cada novo amanhecer é uma demonstração da sua misericórdia. Cada novo dia é uma oportunidade para recomeçar, aprender, crescer e experimentar o cuidado do Senhor de uma forma ainda mais profunda. Por isso, não olhe para este dia com medo. Olhe para este dia com expectativa. Espere pelo agir de Deus. Espere por pequenas e grandes respostas. Espere por portas inesperadas. Espere por livramentos que talvez você nem perceba. Espere pela paz que excede todo o entendimento. Porque quando Deus transforma um dia, Ele transforma também o coração, os pensamentos, as decisões e o futuro de quem coloca a sua vida em suas mãos. Continue comigo, porque agora vamos entrar no momento mais importante desta mensagem. Vamos apresentar diante de Deus tudo aquilo que pesa sobre a sua vida e pedir que Ele transforme completamente este dia, conduzindo cada passo, cada decisão e cada encontro segundo a sua perfeita vontade. Chegamos ao final desta oração, mas eu acredito de todo o coração que este não é o fim. É apenas o começo daquilo que Deus está preparando para o seu dia.
Talvez nada ao seu redor tenha mudado ainda, mas se Deus fortaleceu a sua fé nestes minutos, então a maior transformação já começou dentro de você. Quando terminar este vídeo, não volte para as preocupações, como se esta oração nunca tivesse acontecido. Vá para o seu dia com a certeza de que Deus está caminhando à sua frente. Cada porta que precisar ser aberta, Ele abrirá. Cada livramento que você precisar, Ele concederá. Cada decisão importante será guiada por suas mãos. E mesmo que apareçam desafios, lembre-se de que Deus já está no seu amanhã preparando o caminho. Agora eu quero fazer um pequeno desafio de fé. Se você acredita que Deus vai transformar este dia, escreva nos comentários: hoje Deus transformará o meu dia. Eu faço questão de ler os comentários e orar por cada pessoa que declarar essa palavra de fé. Talvez o seu comentário também fortaleça alguém que entrou neste vídeo sem esperança e precisava ler exatamente essa mensagem. Se esta oração falou ao seu coração, clique no botão de curtir. Esse simples gesto faz com que o YouTube entregue esta oração para milhares de pessoas que também acordaram precisando de uma palavra de Deus. Você pode ser o instrumento que levará esperança a alguém que está enfrentando uma batalha silenciosa. E se você ainda não faz parte desta família de oração, inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações. Todos os dias, publicamos uma nova oração para fortalecer a sua fé, trazer paz ao seu coração e ajudá-lo a começar cada manhã na presença do Senhor. Quero caminhar com você diariamente, compartilhando mensagens que renovam a esperança e aproximam você de Deus. Antes de sair, envie este vídeo para uma pessoa que você ama, talvez um familiar, um amigo ou alguém que esteja passando por um momento difícil. Você nunca sabe quando um simples compartilhamento pode ser a resposta de uma oração feita em silêncio. E lembre-se desta verdade durante todo o dia. Não importa o tamanho da batalha, Deus é maior. Não importa quantas portas pareçam fechadas, Ele continua sendo o Deus que abre caminhos onde ninguém consegue enxergar. Não importa o que você enfrente hoje, você não caminhará sozinho, porque o Senhor irá à sua frente, ao seu lado, e sustentará cada passo até o anoitecer. Que a paz de Deus guarde o seu coração, que a sabedoria do Senhor conduza cada decisão, que a proteção divina acompanhe você e sua família, e que este seja um dia de boas notícias, de portas abertas, de livramentos, de provisão e de milagres. Receba essa bênção pela fé e siga o seu dia com confiança, porque Deus já começou a transformar a sua história. Fique na paz do Senhor e até a nossa próxima oração.